Cadu, você ficou um hiato aí de 10 anos fora dos palcos. Sim. Como é que é retornar agora com essa peça do Augusto Cury, que é um dos autores mais lidos do Brasil? Pois é, isso é espetacular. É um momento único na minha carreira. Eu não conhecia o Augusto Cury, a minha esposa era fã dele. Eu recebi um telefonema e disse assim: amor, estão me convidando para fazer uma peça do Augusto Cury. Ela falou: faz, é demais, eu adoro ele, você vai adorar. Eu falei: tá bom, manda o texto. Quando eu li o texto, me encantei, porque trata da saúde mental, trata dos problemas que hoje em dia o mundo tá sofrendo, né? Que é com a internet, celular e etc., que distancia as pessoas. E a peça se aprofunda nisso, né? E eu faço um personagem que foi um presente para a minha carreira. É um dos mais intensos dos meus 54 anos de carreira, né? Eu estou fazendo o Falcão, que é um professor de filosofia que virou morador de rua. Então, da boca dele só saem palavras verdadeiras. E ele virou morador de rua como? Olha, isso você vai ter que assistir a peça. Eu não posso dar spoiler. Mas, na verdade, é claro que todo morador de rua teve uma desilusão na vida e foi parar na rua. Ninguém vai morar na rua por livre e espontânea vontade, né? Então, ele teve esse problema e o importante que eu acho é esse tipo de teatro que caiu no meu colo, porque eu pedi a Deus um dia. Desde 2015 eu não estava fazendo mais nada, porque a televisão brasileira ela deu preferência às pessoas que têm seguidores, né? E encostaram os mais velhos que deram que fizeram parte da história da TV. E isso aconteceu comigo. Aí eu fui para a praia, eu vou para a praia sempre. Aí fui para a praia e pedi para Deus: Deus, me arruma um personagem, um trabalho que seja importante. E veio o Falcão. Então, ficar um tempo sem trabalhar, não só eu, vários colegas meus da mesma geração que não estão trabalhando mais. E alguns passando dificuldades. Por exemplo, se eu tenho mais de 30 novelas vendidas para o mundo todo. Se eu tivesse nascido na Flórida, ou em San Diego, enfim, e tivesse essa carreira, eu não precisaria nunca mais trabalhar. Só pelos direitos autorais, né? Direitos de imagem, que aqui, infelizmente, nesse país não é respeitado. Então, às vezes, uma novela minha é vendida para 7 países e eu vou receber R$ 130,29. Então, não faz sentido isso. Então, no Brasil, o ator tem que matar um leão por dia. Com 54 anos de carreira, era para eu estar trabalhando? Não era, mas eu vou continuar trabalhando, porque eu adoro trabalhar. E eu me sinto feliz por estar fazendo esse espetáculo. Eu já dei uma reclamada e voltei ao normal. Hoje é o Dia Mundial da Saúde Mental. E aí você fazendo um personagem, uma peça que fala de saúde mental, de psiquiatria. Como que você vê isso? E você até começou a falar, né, da questão, principalmente pós-pandemia. A pandemia trouxe à tona essa enfermidade, eu acredito, que não era percebido. Isso é uma pandemia mesmo. As pessoas passaram a não se olharem mais, se falarem mais. As crianças não brincam na rua. No meu tempo, a gente corria atrás de balão, rodava peão, jogava bola na rua. Hoje em dia, as crianças estão com a cara no celular. As famílias, às vezes, sentam numa mesa para jantar e eles se falam através do celular. Então, isso é um problema de saúde mental, que as pessoas não percebem que estão doentes, mas estão, né? Então, o Augusto Cury trata desse problema com uma grandeza que o público que vai nos assistir se diverte, se emociona e, ao mesmo tempo, saem do teatro modificados. Assim, eu tenho que melhorar a minha qualidade de vida, eu tenho que voltar a ser uma pessoa normal. Porque a maioria não está normal, não, né? Eu acho. Edu, Oi? O futuro da humanidade, né? Como você vê o futuro da humanidade depois que você
entrou nesse universo do Augusto Cury, mudou sua visão de como você vê o futuro da humanidade? E qual é ele? Olha, eu em 1980, eu fiz um seriado chamado Armação Ilimitada. Nessa época, nós, os autores e nós, atores, já estávamos preocupados com o futuro da humanidade. A gente já falava em os agrotóxicos, a gente já falava em preservar a natureza, a ecologia. Poxa, estou falando de 40 anos atrás. Imagina hoje qual vai ser o futuro da humanidade. A gente está vendo aí furacões, tornados, secas, queimadas. O planeta está se mostrando, está dizendo, olha, chega, eu não aguento mais. Então, é difícil você ter um filho hoje, e qual vai ser o futuro dele nesse planeta? Como é que vai ser? Né? Se o ser humano não acordar, eu acho que o futuro da humanidade é obscuro e triste, deve acabar. Infelizmente. Qual que era a expectativa e emoção de você participar de uma peça, de uma história que, vamos dizer, foi vendida bastante em livros e foi bastante emocionante até em livros, filmes? Eu não entendi, mas eu vou tentar... É algo bem famoso, né? É uma peça que vai chamar bastante atenção sobre a humanidade e já foi explorado bastante nos filmes, a história do autor. Não, sem dúvida. Eu acho que o público que vai normalmente nos assistir, quando termina a peça, a gente vai lá na frente fazer umas fotos com as pessoas. E a gente encontra depoimentos dizendo assim, poxa, gente emocionada, dizendo muito obrigado por vocês, pelo Augusto Cury, por vocês passarem essa mensagem para a gente e nos alertar sobre o que está acontecendo. Tem gente que chora porque não percebia que estava doente, né? E não é uma peça que fala de doença, ela, ao contrário, é muito divertida. O público ri muito, e é engraçado quando você ri e cai uma ficha, né? E é exatamente o que acontece na peça. O meu personagem é muito emotivo também, e um morador de rua, um professor de filosofia que virou morador de rua. Imaginem como é que é a personalidade, né, dessa pessoa, né? Espero ter atendido aí o seu problema. Sobre a sua carreira, me fala alguma coisa que marcou sua história, assim, sobre... A minha carreira? Sobre a sua carreira, que reflete essa peça. Que reflete essa peça. Na carreira? Não tem muita coisa não. Mas eu lembro de... O Dono do Mundo foi uma novela importante. O Paraíso, do Benedito Rui Barbosa, que eu fiz Eleutério, Filho do Diabo, que era muito do interior do Brasil, tem a ver. O próprio Armação Ilimitada é outra coisa importante. Se eu for relembrar, desde Água Viva, lá nos anos 70 para 80, eu apresentei o Rock in Rio em 85. A minha história é tão longa que tem coisas que eu não me lembro de ter feito. Uma repórter disse assim, com quem você gostaria de trabalhar? Eu falei, eu gostaria de trabalhar com a Fernanda Montenegro. Aí o repórter virou e falou assim, mas você já trabalhou? Eu falei, já, você fez essa novela com ela e tal. Eu falei, é verdade. Então, eu trabalhei com todo mundo, né, durante esse período todo. Eu estreiei em 1970, 69, 70, e estou até hoje aí. E teve esse ato de 8, 10 anos aí que o desemprego bateu a minha porta, não só na minha porta, mas de todos os grandes atores, modéstia à parte, que enveredaram por essa carreira durante tantos anos. Né? Cadu, eu tenho no canal que chama-se Manca, porque eu manco, sou um cara que manca, eu tenho uma deficiência. Uhum. Eu não gosto desse termo, porque significa falta de alguma coisa. Uhum. A gente tem condições humanas. Uhum. E eu troco esse termo de singularidade, porque todo mundo é único, todo mundo é singular. Certo. A gente tem várias singularidades.
Sim. Ela pode ser de comportamento, pode ser física, pode ser psicológica, pode ser emocional, pode ser tudo junto. Como é o meu caso, eu sou gordinho, falo muito, manco e continuo falando sem parar. E eu queria que você contasse uma história com alguma pessoa, com alguma singularidade que você conhece, pode ser qualquer uma que você acredite, né? E o que ela ensinou, o que você aprendeu com ela, e uma singularidade só sua. Ave Maria, isso é justa. Olha, na verdade eu não me lembro de ninguém, mas diariamente a gente percebe essa dificuldade que as pessoas têm em conviver com os outros sem reparar na deficiência de ninguém. Eu acho que isso é um preconceito, né? Eu acho que todos têm que ter a mesma oportunidade. E outra, ninguém está livre de hoje para amanhã ficar com uma deficiência qualquer. Então, não faz sentido. Eu não lembro de ninguém, assim, especificamente. Tem um amigo em São Paulo, o Johnny. O Johnny é gago. E também manca. Pode, meu parceiro. É perfeito. Ele é muito... Eu vou te apresentar ele, inclusive, para vocês conversarem. Porque o Johnny é de um astral espetacular. Eu acho que quanto mais a pessoa sofre, mais astral ela é, mais ela se supera, mais ela descobre nela mesma outras qualidades que superem qualquer deficiência. Porque eu acho que ser gago e ser manco não é uma deficiência. Deficiência é aquele que não consegue pensar, que não consegue raciocinar, que não consegue interagir, né? Agora, a pessoa que interage, que nem você que é um repórter, parabéns, espetacular. Obrigado. E uma singularidade só sua, uma coisa que é só do Cadu. Só minha? Só sua. O surf. Hã? Hein? As ondas. Eu não consigo viver fora do mar. Eu vou para o mar diariamente. E eu tenho uma coisa com o mar muito, muito forte. Eu já fui ao Havaí mais de 25 anos seguidos e continuo pegando onda sempre. E isso eu passei para os meus filhos, todos eles também são amantes do mar, então é uma coisa minha. O surf é uma coisa minha. E outra coisa minha é o amor que eu tenho pela minha esposa.